Olá pessoal, novo episódio do nosso Conceptcast. Vão lembrando pessoal de dar o like aí, não esquece não, tá? E agora trazendo a Brenda do Simples Nacional pra gente trocar umas ideias. Eu acho que vai ser muito útil pra vocês aí no dia a dia. Tudo bem, Brenda? Tudo bem, Zé, e com você? Graças a Deus. O que você traz pra nós, Brenda? Então, né? Muito prazer, pessoal. Eu sou a Brenda, trabalho aqui na Concepção já tem um tempinho e auxilio, né, o Zé e nossos empresários com relação ao departamento do Simples Nacional. A gente trabalha aqui, eu e a equipe, né, com o departamento do Simples relacionado ao fiscal e o departamento contábil. Muito bem, Brenda. Nesse Simples Nacional, Brenda, o que que você mais faz? O que que tá hoje, com o aumento de clientes do Simples Nacional, o que que tá chamando a atenção nisso aí? Então, a primeira coisa que a gente procura, né, quando os empreendedores vêm pra gente e fala que ele é optante pelo Simples Nacional, a gente passa todas as características do Simples para ele, para ver se realmente ele está sendo enquadrado no regime correto e passa principalmente com relação ao fiscal. Quais seriam as obrigações que ele tem perante ao fisco, para a gente poder orientar da melhor forma possível. Aqui no escritório, né, a gente tem a gente faz o controle, a gente faz as auditorias de todas as entradas e saídas das empresas, inclusive das empresas optantes pelo Simples Nacional, e orienta o empreendedor caso ele tenha relacionado, né, às entradas mesmo, caso ele esteja dando entrada na mercadoria de forma indevida, a gente faz as orientações. Com relação ao contábil, caso ele esteja escriturando alguma despesa de forma incorreta, a gente faz as orientações também. Em relação ao MEI, Brenda, muitas pessoas falam que não precisa de fazer contabilidade, não precisa ter muita atenção com o MEI. Isso procede? Eu falo isso até em relação às questões de diferença de alíquota, compra fora de estado. Como é que você lida com isso no dia a dia aqui? Então, procede quando a gente fala que o MEI ele não é obrigatório, né? Não tem obrigatoriedade de ter o contador. Realmente ele não tem obrigatoriedade. Mas a orientação é que, sempre que possível, ele procure um contador. Porque o MEI, ele tem, né, assim como o Simples Nacional, ele tem a obrigatoriedade de fazer entregas de algumas declarações, inclusive declarações anuais, e fazer o recolhimento de impostos relacionados à compra de mercadoria de fora do estado. E muito MEI não sabe disso. Verdade, Se ele Brenda. comprou mercadoria de fora do estado, a gente tem que fazer a análise da mercadoria que ele está comprando, a análise de qual estado ele está fazendo a compra dessa mercadoria, e se tiver, né, fazer o recolhimento dessa diferença de alíquota que a gente fala, né? Diferença de alíquota de ICMS para as compras de mercadoria de fora do estado, para a gente poder fazer o recolhimento. As empresas do Simples Nacional, as empresas do MEI, todas elas a gente faz essa análise aqui na Concepção. Beleza, Brenda. Muitas dúvidas em relação a funcionários. Quantos funcionários podem ser registrados, faturamento, até quando pode ir, desenquadramento, quanto que é feito, como é que funciona isso? Eu vou aproveitar e falar dos dois, então, já de uma Sim, vez, do sim. MEI e do Simples Nacional, porque os dois eles trabalham muito junto. A gente pode falar que o MEI, né, ele é a fase primária da empresa. É aquele empreendedor que ele está começando lá nas suas atividades, ele não sabe muito bem qual que seria o seu faturamento. Então, assim, se ele sabe que, por exemplo, não vai ter um faturamento muito grande nesse período e está começando, ele quer ver se o negócio vai dar certo, ele se enquadra no MEI e a gente vê, né? Só que a gente tem algumas particularidades no MEI que eu vou comentar para vocês, mas respondendo a sua pergunta, o MEI, o limite de faturamento seria de 0,81 mil anual, né? A segregação mensal, ela varia conforme a atividade da empresa, porque ela pode ter uma movimentação referente a um período específico. Mas eu posso tirar uma nota de 20 mil direto? Pode. Se naquele mês você teve lá 20 mil reais, tudo bem, né? O MEI, no ano, ele não pode extrapolar aquele limite de 81 mil anual. Não tem problema se ele faturou mais em um mês específico. Pessoal, só para vocês entenderem, o limite é 81 mil anual. Vocês podem tirar aí, não é para você dividir, fracionar em 1/12, não. Você pode tirar uma nota aí de 30 mil, de 20 mil, de acordo com a sua necessidade. Isso, só tem que se atentar para que nos próximos meses, né, não extrapolhe esse limite. E com relação ao funcionário, seria um funcionário. O MEI ele tem um limite de um funcionário. Extrapolou um funcionário, aí infelizmente ele vai ter que desenquadrar e fazer a opção pelo Simples Nacional, que seria a próxima possibilidade para ele. Inclusive, pessoal, já tem comentários, né, que essa lei pode mudar, isso pode ser alterado em vez de 81 mil para outros valores maiores. A gente não tem isso concreto ainda.
mas 2023 isso pode ser mudado. Isso não está certo ainda, não é isso, Breno? Isso, exatamente. Ainda não saiu nenhuma legislação específica, nenhuma aprovação com relação a isso, né? Mas é uma projeção. Acho que vai melhorar bastante para os empreendedores. Eu vi falar de R$144 mil, e isso vai ajudar muitos empreendedores a sair desse valor de R$81 mil e acrescentar aí para 144 mil. Isso. Aí agora falando do Simples, né? O limite de faturamento do Simples Nacional é de 4.800.000. Então a margem ela é bem superior com relação ao MEI. E não tem limite de faturamento mensal, nem nada disso. Só tem um limite de faturamento anual de 4.800.000, que seria com relação, né, às especificidades do Simples. Passou disso, ele teria que procurar outros regimes em que provavelmente seria melhor para ele poder fazer o enquadramento. Tem muitas demandas aqui no escritório, Brenda, que a empresa já está com faturamento mais alto. O que você sugere para ele? Fazer um planejamento? Como é que for? Com certeza. O que você indica para o cliente? Com certeza, seria isso mesmo. Fazer um planejamento tributário, porque às vezes ele está no Simples Nacional e está pagando muito imposto de Simples, de ICMS por fora, né, que seria aqueles de compra de mercadoria, de ST, e às vezes um outro regime de faturamento para ele real, presumido, seria melhor. Né, seria uma possibilidade de diminuir essa carga tributária dele e pagar, né, menos imposto em relação ao Simples Nacional. Sim. Até para a questão de sonegação, pessoal, quando você sai do enquadramento, você consegue faturar 100%, você tem um controle gerencial dessa empresa maior, você consegue, para efeito banco, conseguir empréstimos. Então são vários benefícios de você fazer esse planejamento e às vezes sair desse planejamento. Não só a questão da redução tributária, mas também outros benefícios. Não é isso, Breno? Com certeza, com certeza. Aí igual a gente estava comentando agora há pouco sobre o MEI, né? A diferença principal, além do faturamento do Simples Nacional ou para o MEI, é que no MEI a gente tem aquelas as atividades específicas, né, que podem ser enquadradas no MEI. No Simples Nacional, a gente tem algumas atividades que não podem enquadrar no Simples, mas basicamente quase todas as atividades que a gente procurar, a gente pode fazer o enquadramento dela no Simples Nacional. O MEI, ele fica limitado muito ao faturamento e à atividade, né? Então, às vezes, o Simples Nacional, mesmo para as empresas que estão iniciando agora, para aquele empreendedor que não sabe muito bem ainda se aquela empresa vai dar certo mesmo, né? Às vezes, o Simples já pode ser uma possibilidade para ele. Até porque no Simples Nacional você é tributado pela sua receita. Então, se naquele mês você não teve receita de faturamento nenhum, não tem guia do Simples Nacional a fazer o recolhimento. Ela falou, pessoal, em relação a essa receita, tributada pela receita, porque existe uma tabela da Receita Federal, um anexo, que você tem que seguir aquele anexo. Então, quanto mais você vende, mais você paga o imposto. Então, às vezes, você saindo desse enquadramento, você sai dessa tabela e vai para um outro planejamento que vai ajudar você, talvez, quanto mais você vender, às vezes você paga a mesma coisa. Vendeu mais, não quer dizer que vai acompanhar essa venda. Talvez você consiga manter o imposto. E, voltando, pessoal, a importância, eu acho que um dos assuntos mais falados agora é a questão do PIX. Quando você fala em organizar a empresa, você está trazendo essa organização tributária, fiscal, gerencial para uma questão mais prática, mais tranquila, a questão social. Você consegue viver melhor, você não tem aquela preocupação de sonegação. E o PIX ele veio no intuito de ajudar. Só que nós temos que ter a percepção que cada vez que você faz um PIX, você está demonstrando para a Receita que você fez uma operação de compra e venda, seja de serviço ou de mercadoria. Então o fisco tem um controle disso. Tá certo, Breno? Com certeza. Não só PIX, né? Cartão de crédito também. As administradoras de cartão de crédito, elas fazem as declarações, né, para a Receita Federal com relação à movimentação empresarial. Então é muito importante para a empresa se atentar às movimentações dela de PIX, cartão de crédito, transferência bancária, para fazer as emissões de nota fiscal com relação àquela venda direitinho, né? Eu falo o PIX porque as operações anteriores, TED, DOC, para a Receita verificar a sua conta, por exemplo, ela tem que entrar com ação judicial. E no PIX você não precisa, já está ali mostrado para a Receita. Então fica mais fácil da Receita verificar a sua venda se está compatível com o seu recebimento mensal. Isso, tá certo? isso mesmo. Isso mesmo, Zé. Beleza, Brenda?
O Simples Nacional, né, é muito bom a gente falar, porque tem muitos empresários que ainda não sabem disso. O Simples Nacional ele é considerado pela Receita o regime de tributação mais unificado, justamente porque ele unifica todos os tributos. É o simplificado, né? Exatamente, Sim. porque ele simplifica os tributos que a empresa poderia pagar caso ela fosse real ou presumido, por exemplo, a que ela iria pagar separado, né? O Simples, ele segrega em uma única guia os 6 impostos que as empresas iriam pagar: PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, e se ela for serviço, né, ISS-QN, se ela for comércio, ICMS, e o INSS patronal, que seria a parte da empresa. Tudo isso em uma única guia. Pessoal, ela está falando isso, a importância, porque às vezes o contador ele não percebe se o produto ele é monofásico ou não é. O que é monofásico? Se o produto, se o imposto já foi pago ou não foi pago. Então, essa observação a gente faz com muito critério aqui no escritório, que às vezes a gente pega o cliente que está pagando X de imposto, a gente consegue até economizar até no Simples Nacional. Sim. Porque às vezes o cara está só colocando a informação no sistema de forma errada e a gente faz essa análise. Seria realmente, né, trabalhar a empresa de forma específica, porque cada empresa é única. A gente tem que analisar realmente se ela pode fazer essa segregação aqui monofásico, se tem itens, se compensa para ela fazer, como que seria, porque às vezes, né, realmente ela tem muita movimentação de itens monofásicos, ela pode segregar isso no Simples Nacional, por lei é permitido, mas talvez a empresa ela não tenha recursos, né, financeiros para gerir a tributação correta desses itens do sistema. A gente analisa cada caso, né, específico. O segredo tá aí, pessoal. É você contratar uma empresa especializada, é você conhecer o profissional que está fazendo para você, é você pedir relatórios, o que realmente está acontecendo com a sua empresa, que às vezes você deixa a sua empresa na contabilidade e você não sabe nem o que está acontecendo. E depois, né, Brenda, chega a surpresa para você, desagradável, e às vezes nem recurso tem para isso. E é muito complicado, realmente, quando você é pego de surpresa, né? O ser pego de surpresa é complicado, porque às vezes é no momento em que a empresa ela tá numa situação mais difícil, que não dá para parcelar os tributos, né? Aí realmente fazer essa análise mensal, ter alguém específico que sabe tratar do assunto, que sabe te acompanhar, é fundamental para qualquer além de empreendedor. tudo, pessoal, fazer com carinho, fazer com calma, né, Brenda? Sim, com certeza. Respeitando os princípios da legalidade, entre outros princípios também. E é o que a gente faz aqui no escritório. Faz com muito cuidado, com muito carinho com o cliente. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui pra gente. A nossa equipe vai responder pra vocês. Se alguma coisa que a gente falou, né, Zé, que ficou em dúvida, eu não entendi direito, a gente repassa com vocês, esclarece direitinho, verificar se sua empresa pode se enquadrar no regime do Simples Nacional. A gente vai fazer a análise certinho. Lembrando que a gente não tem um time, nós temos uma seleção. São pessoas selecionadas para resolver seus problemas e com calma e com muita dedicação. Tá bom, pessoal? Agradeço a Brenda. Eu que agradeço. Assim, com muito carinho, de verdade. E tamo junto. Um abraço. Não esquece de dar o like, hein?